tem aqueles escritórios que começam a ter tecnologia própria. Então esses escritórios já estão um passo à frente, né? A tecnologia própria coloca ele à frente. Acaba colocando, né? Por que você acredita nisso? Porque, por exemplo, quando você vai recorrer é um trade-off isso, né? Uhum. Você vai recorrer a sistemas de mercado, o custo é muito mais baixo, você não tem trabalho. Só que o sistema ele não foi feito para você, né? Ele não vai atender 100% as suas necessidades. Às vezes você precisa de uma customização, você precisa de alguma coisa específica. Uhum. Você vai ter que entender que ele tem que atender ao mercado, não a uma particularidade do seu negócio. Em 2013, praticamente os escritórios eram poucos que tinham um site bem estruturado, né? Pra você ter uma ideia. Então, em questão de 4 anos, evoluiu muito o mercado, né? Então, quando alguém entrava em contato com a gente no sábado, 2 horas da manhã, a gente tinha alguém, um pré-vendedor fazia a qualificação na hora. E aí isso surpreendia muito o lead ali. Uhum. Então a gente conseguiu, nessa época, ter um volume bem grande. Então a gente fazia ali de 2 a 3 reuniões por dia. Uhum. Cara, é muito alto esse volume para uma contabilidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, venda, gestão e estratégia para você que é contador ou contadora. Você que já nos conhece, já sabe o nível de qualidade que a gente entrega aqui em relação a conteúdo. Não esquece, deixa o seu like já, vê se você já deixou ele no início, porque isso ajuda a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas, mais empresários, assim como você que está aí do outro lado. Beleza? Você que não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é a maior assessoria de marketing e vendas para contadores em todo o país. A gente gera aí todos os anos mais de 2 milhões de reais em negócios para contadores recorrentes. São mais de 10, 15, 20 milhões de reais gerados todos os anos para escritórios contábeis como o seu. Por exemplo, esse ano agora de 2026, em 3 meses a gente gerou aproximadamente 250 mil reais em novos negócios. Então, só em 3 meses a gente já gerou o equivalente a, em um ano, né? Mais ou menos aí 2 milhões e 500 mil reais em novos negócios para os nossos clientes. Você pode nos conhecer clicando nos links abaixo. Hoje a gente vai fazer mais um daqueles episódios bem importantes para falar sobre um tema muito relevante, que é a tecnologia. Cara, tem muita coisa que a gente já tratou aqui no Mooncast, né, relacionada à tecnologia. Há uma série de episódios, eu acho que eu vou até fazer uma playlist aí para vocês, só de episódios importantes sobre tecnologia na contabilidade, e hoje vai ser mais um desses, com certeza vai ganhar um espaço aí nessa playlist. Eu tô recebendo aqui o Gustavo da Call, que é o CEO da Getax, e a gente vai conversar bastante sobre o que é a tecnologia, não só da Getax, mas o que a gente tem no mercado de tecnologia, um pouco da história do Gustavo. Seja muito bem-vindo aí, Gustavo. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, cara. Quem não te conhece, se apresenta brevemente aí o que o Gustavo faz na Getax. Enfim, quem é a Getax? Talvez você tenha alguém que não conheça, né? Vocês atendem milhares de escritórios, mas só dá uma visão geral aí, o que você está fazendo atualmente. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou o Gustavo, hoje CEO da Getax. Legal. Para quem não conhece, a Getax é uma solução de gestão de documentos fiscais ali para o escritório. Então a gente faz toda a parte de busca de documentos fiscais, automação fiscal, auditorias ali. Então a gente ajuda o contador a obter esses documentos, não depender do cliente para iniciar o fechamento contábil. E a gente entrega também compliance, né? Então, num cenário tributário complexo como o do Brasil, né? A gente consegue ajudar ele com algumas automações ali, auditorias e por aí vai. Muito bacana. Me diz uma coisa, quando foi que a Getax surgiu, Gustavo? Quando foi? Qual ano? Cara, a gente surgiu em 2017. Tá, 2017. Isso. Então, são 9 anos aí de Getax. 9 anos. Isso. Você começou a ter contato com o mercado contábil, né? Desde quando? Qual idade você tinha? Vamos lá, na verdade, eu nasci já tendo contato com contabilidade, né? Conta aí. Filho de contador. Essa história. Então, sou filho do João Antunes, né? O João de Chique-Chique, que todo mundo conhece aí. Legal. E toda a minha família, meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é mais velho, todo mundo já começou nesse mercado contábil, né? Eu fui o único que fui para a área de tecnologia. E em 2013, eu acabei migrando de área, eu trabalhava com tecnologia, trabalhava numa agência de marketing digital, né? Então, cuidava ali de sites, mas eu já tinha contato com marketing nessa época ali. E aí, em 2013, eu acabei indo para o escritório. Foi quando eu tive o primeiro contato com a área fiscal. E acabei me apaixonando pela área fiscal e virei sócio ali do escritório junto com meu pai. E aí, uma coisa que é bacana é que, cara... No momento que você virou sócio, que ano foi? Desculpa. Foi em 2013. 2013, tá Isso. bom.
E aí, como eu já tinha esse contato com o mundo digital, né, com tecnologia, tinha bastante contato com marketing digital ali. Nessa época, cara, o mercado contábil era bem diferente do que é hoje, né? Sim. Então, ninguém se falava em marketing digital, pouca gente se falava nisso, né? Então, a gente conseguiu explorar bastante essa oportunidade ali. Então, em 2013, a gente já tinha um site bem estruturado, a gente já fazia anúncio. Então, a gente conseguiu... Sair na frente nesse sentido. Exatamente. A gente conseguiu organizar bem ali a área comercial e marketing, né? Que, na verdade, era basicamente eu e meu pai ali que fazia isso. Legal. E a gente conseguiu crescer bastante. E a Getax é o fruto desse crescimento, porque a gente conseguiu atrair bastante cliente, mas a parte operacional acabou ficando para trás, né? A gente não conseguiu escalar a operação junto com o volume de clientes que a gente estava trazendo. E aí surge a ideia de começar a automatizar processos dentro do escritório. Por necessidade. Por necessidade, exatamente. E aí foi quando o primeiro protótipo ali da Getax é isso. É a gente automatizar o processo de busca de notas na Prefeitura de São Paulo. A maior parte dos nossos clientes eram de São Paulo. Busca de notas na Prefeitura de São Paulo. Exato. Esse foi a dor que fez surgir aí a Getax. Exatamente. Legal, cara. Vou querer entender ao longo da nossa conversa um pouco de cada passo, né, que você deu até aqui, que eu acho que vai ajudar a galera aí. Antes, só para entender, então vamos lá, fazem 13 anos que você se tornou sócio lá no escritório de contabilidade, de lá para cá, os últimos 13 anos foram vividos do mercado contábil, lidando com contadores, começando pelo seu pai ali, né, que Sim. A gente tem um podcast juntos, inclusive com o João Antunes, eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir, mas é uma história inspiradora, o escritório cresceu muito, ele fala sobre isso, é legal você assistir os dois, porque vai ser a sua visão agora, mas tem a visão aí do João também no nosso canal, foi um episódio que foi muito bem, inclusive. O João é uma figuraça e é um ícone, né, para quem conhece ele. E aqui, principalmente em São Paulo, as entidades muito respeitado, né? Cara, vamos lá, 13 anos que você começou a ter um contato mais como dono, assim, vou chamar assim, né, dono do escritório contábil. Você foi para tecnologia, trabalhou em agência de marketing antes, então você vivenciou e vivencia outras frentes, outros mercados. O que na tua cabeça o mercado contábil tem de aprendizado que contribuiu com você como empresário, que talvez você não aprenderia se você não tivesse vivido o mercado contábil nesses anos todos que se passaram? O que o mercado contábil te ensinou de único, de singular, que só ele poderia ter te ensinado, Gustavo? Cara, eu acho que eu tenho dentro do... Como eu atuava, né? Eu ficava à frente da área fiscal e da área comercial. Então, como a gente... no escritório a gente atendia todos os perfis de clientes... Você tem muito contato com diversas empresas de segmentos totalmente diferentes, né? E cada segmento tem uma particularidade ali, alguma coisa interessante. Acho que uma coisa que agregou bastante para mim, aprendi muito com esse contato com diversos segmentos, diversos empreendedores de segmentos diferentes e eles acabavam compartilhando bastante as dores ali com a gente, né? Que de alguma forma a gente acabava ajudando eles. Então, cara, acho que esse é um ponto que me ajudou muito. Acho que isso é um ponto bem que... É uma resposta que eu vejo de algumas pessoas, né? Como se você fosse um sommelier de empresa, Exato. Né? Você conhece tanta empresa, começa a entender, eu acho que as dores em comum que existem entre todas. Cara, deixa eu voltar para aquele momento inicial, onde vocês começaram a montar a área de vendas. Naquele momento inicial lá, né? Me conta o que era a estrutura da empresa, o que era a ContiJet naquele momento, qual que era o tamanho do negócio, me dá o máximo de contexto para a gente aterrissar um pouco naquele momento, só para a gente ficar na mesma página. Legal, isso acho que é uma pergunta bem interessante, porque às vezes a gente acha que a gente já precisa estar bem estruturado para começar, né? Uhum. E, cara, a ContiJet era um escritório tradicionalzão, tá? Tipo, não tinha nada digital nessa época, a gente devia ter ali mais ou menos uns 15 funcionários, algo 15 a 20 funcionários, nada diferente disso, tá? Uhum. E a gente não tinha literalmente nenhuma estrutura de marketing e vendas, tá? Até então, 100% dos nossos clientes eram por indicação. Tá. E meu pai sempre participou bastante das entidades, né? Sescom, Sindicont, então...
ele acabava... Movimentava muito por aí, né? Ele fazia algumas palestras já, o pessoal conhecia por ali. Então, esse era o nosso único canal, né? Basicamente. Mas que conversa com o contador, não conversa com o cliente final, né? É que, às vezes, ele fazia uma palestra para empresários e aí ele acabava conectando, né? Entendi. Então, basicamente, a aquisição de cliente era ou indicação ou por meio dessas palestras. Uhum. E eu trabalhava numa agência, cara, vendia site nessa agência, então, lá já fazia anúncios, né? Eu via que os caras não tinham recorrência, né? Era uma venda que tinha que vender todos os meses e todos os meses vendia, todos os meses batia a meta. E aquilo já começou a me chamar a atenção, né? Existe uma demanda na internet já, né, naquela época. Uhum. E o mercado contábil eu via que isso não era explorado. Atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Quando a gente começou, a gente basicamente fez um site e eu fiz eu mesmo que desenhei a campanha ali inicial de 2013, Google Ads, que na época não era nem, era AdWords mesmo, né? Google AdWords na época. Cara, fiz da forma mais rudimentar possível. Uhum. Eu não era técnico nesse assunto, né? Tinha um conhecimento bem básico. E meu pai era bem cético em relação a isso. Isso é uma coisa bem interessante da gente falar, porque eu falava, pai, vamos fazer isso, cara, vamos investir nisso aqui, que isso aqui vai... E ele não acreditava, ele não passava pela cabeça dele que as pessoas entrariam em contato com a gente pela internet, e principalmente contabilidade, que é uma coisa que precisa de confiança, né? Os clientes, eles vinham por indicação, ninguém sai pesquisando computador na internet, né? Esse era o pensamento na época. E aí a gente testou. Fiz um site bem básico e começamos a rodar a primeira campanha, cara, começou a chover contato. Então... Aí, a partir daí, a gente começou a estruturar outras coisas, né? Até então, os contatos chegavam, a gente mesmo qualificava. Na época, eu nem conhecia esses conceitos de qualificação pré-venda, isso aí era... E chegava o cadastro e alguém ali entrava em contato. No caso, ou você ou o seu próprio pai? Ou não? Eu que entrava em contato. Você entrava em contato com todos? Entendia, fazia o primeiro contato, né? Tá buscando troca de contabilidade, marcava reunião, aí ia eu e meu pai na reunião. E aí surgiu os primeiros contratos. E foi interessante que, cara, acho que o segundo contrato nosso já foi o maior cliente do escritório na época. E aí já praticamente, validou a tese ali. Aí ele começou a ver que era o caminho pra gente seguir, né? Entendi, cara. Então isso é interessante. Começou com iniciativa sua. Sim. E não só de fazer a campanha, não só de convencer seu pai a botar a grana, mas também de absorver esses primeiros leads e marcar as reuniões. Aí você envolver o seu pai mais... já para ir para uma reunião comercial. Exato, ele sempre foi um cara muito técnico, né? Antes disso era tudo você que acabou resolvendo ali. Sim. Qual que era a tua função no escritório naquele momento? Eu entrei para ajudar meu pai na parte da gestão como um todo ali. Eu cuidava do financeiro, né? E aí a primeira coisa que eu vi é que, cara, a gente precisava criar um canal ali para crescer. Né? Basicamente, a gente não podia mais ficar dependendo de indicação. O escritório já tinha basicamente 20 anos na época, e ainda era um escritório muito pequeno. Né? Então, no mercado de tecnologia, isso para mim era... Assim, as empresas nasciam 2, 3 anos depois, já eram maiores já. Então,
eu não conseguia entender, tanto tempo assim e a empresa não cresce, né? Então... Você sentia, até uma pergunta um pouco particular, mas em algum momento você sentia um pouco angustiado? Tô aqui no escritório e tal, mas meu mercado é um mercado que bomba, vai pra cima, cresce, eu tô aqui no escritório, meu pai tem 20 anos, ele tá igual, entre aspas. Você pegava nesse pensamento? Sim, na verdade, cara, pra mim, eu percebia isso, mas eu via isso já como uma oportunidade, eu ficava empolgado. Você ficava empolgado pra mas essa empolgação provavelmente vinha porque de algum lado você também tinha uma flexibilidade do teu pai pra te ouvir e pra implementar. Eu sempre acreditei muito nisso e assim, cara, eu ia fazer o que precisasse fazer pra convencer ele a fazer um teste, pelo menos, né? Sim. E eu tinha muita convicção que isso aí era o caminho pra gente. Eu falo isso porque eu converso com muitos colegas, amigos, né, contadores, e, por exemplo, recentemente eu fui num churrasco no aniversário de um amigo meu, final do ano passado, e eu encontrei um lá que era, assim como você, tava no escritório do pai, era um processo sucessório lá, não que fosse o teu caso, né, como não tá sendo, né, mas ele tinha saído já, ele conhecia ele tava, aí ele tinha saído, voltou pro mercado financeiro, que é o mercado dele, e falou, cara, não dá, meu pai não dá abertura e tal, a gente não consegue implementar as modificações e tal, então o que eu vejo é que às vezes se perde excelentes oportunidades de transformação do negócio. Sim. Pessoas como você, que são sangue novo no negócio, que tem muito a acrescentar, mas que às vezes a pessoa mais da velha guarda ali não dá espaço. Não dá isso. Então é isso que eu quero provocar aqui, porque às vezes quem está nos ouvindo, você pode estar numa situação como essa, às vezes tem alguém dentro da sua empresa, sendo filho ou não, né? Sim. Que tem para acrescentar, mas às vezes a gente bota na cabeça que só o jeito que a gente fez é o jeito certo, que não tem outro jeito de fazer melhor, e acaba, infelizmente, perdendo uma pessoa boa para o mercado, ou até mesmo, pior ainda, perdendo uma oportunidade de crescimento, que se não fosse isso, será que a gente estaria com você aqui agora? Será que você... Provavelmente não. Cara, quanta coisa veio a partir desse acerto, né, velho? Exatamente. Então, assim, por mais difícil que seja convencer o teu pai ali, ele ainda se deixou ser convencido. Sim. Pra testar que seja. Sim. Mas quantas pessoas aqui será que nunca conseguiram abrir mão para um teste? Sim, eu converso muito com contadores, né? Tem muito escritório familiar, né? Muitos, a maioria. E eu vejo, cara, muitas situações onde o filho tá começando a trabalhar, vem cheio de ideias, assim como aconteceu comigo lá atrás. E uma coisa que eu converso bastante com eles, que é uma coisa super importante, né? Ao mesmo tempo que meu pai tinha essa resistência, ele falava, eu tô há 20 anos no mercado, não acha que você vai chegar agora e vai, né, resolver os problemas. Mas esse equilíbrio foi bom pro negócio. Porque se dependesse só de mim também, na época, a gente teria vendido a casa para anunciar no Google. Eu era um cara muito agressivo, assim, nesse ponto, entendeu? Então ele me segurava. E talvez se a gente tivesse sido muito mais agressivo, não teria dado certo. Legal. Então esse equilíbrio. Então eu falo muito isso. Falo, cara, dá oportunidade pro seu filho, mas eu falo pro filho também, vai com calma, né? Porque às vezes a gente acha que pode fazer tudo também. E a experiência do pai ali é bastante importante pra gente. Com certeza. Me conta um pouco dos anos seguintes ali. Então 2013 começou ali, deu certo, vendeu os primeiros clientes. Cara, como é que foi esse processo de tração, assim, do negócio? Inclusive, me corrija se eu estiver errado, né? Mas a gente tá falando de um negócio que exige... necessariamente você tem que trazer muitas pessoas. Você vai trazendo cliente do lado da venda, show de bola, mas tem um lado da retaguarda ali que é a operação que precisa ser alimentada. Como que foi, cara, isso pra vocês? Quando vocês cresceram, em quanto tempo? Saíram da onde pra onde? Você falou que começou ali naquele momento, mais ou menos de 15 a 20 funcionários. Sim. Como é que foi os anos seguintes? A partir do momento que, encontramos um novo canal de aquisição. Tá, vamos lá. Aí, cara, a gente percebeu que era o caminho, então... pouco tempo depois, meu irmão veio para a operação também, que ele já tinha trabalhado no escritório, mas saiu para trabalhar no mercado. Ele voltou para ajudar a gente nesse processo, né? Legal. E... aproveitar aqui e mandar um abraço para o André, que com certeza está nos ouvindo aí. E é um grande amigo, parceiro aqui da Moonflag e meu também. Então, um abraço aí para você, André. Então, assim, a gente, coisa de 3 anos depois, o escritório transformou completamente, assim. A gente já tinha uma área comercial bem estruturada, já não era mais a gente que cuidava ali desse processo, já tinha uma área de pré-vendas, já tinha uma área até de marketing ali que... E você que conduziu o recrutamento dessa galera? Sim. Eu fiquei responsável por comercial e marketing e a área fiscal. Essas eram as minhas... Não sei se você vai se lembrar, mas eu vou perguntar, em dado momento, assim, num momento mais... comum, quando as coisas já se estabilizaram, quantas reuniões mais ou menos por mês vocês faziam? A gente fazia vendas, bastante, né? cara. A gente devia fazer umas 2 ou 3 reuniões por dia, mais ou menos. Vocês chegaram nesse momento, fazer 2 ou 3 reuniões comerciais por dia para vender serviços contábeis. O que acontece? Uma coisa que eu acho que é interessante de comentar. A gente
Inicialmente, a gente tinha as campanhas do Google. O único canal nosso era Google. A gente nunca trabalhou Instagram. Na Legal. época, a gente Até porque na época eu acho que não era pertinente mesmo. Nem tinha tanto volume assim, né? Mas a gente anunciava de segunda a sexta no horário comercial, das 9 às 18. Por muito tempo a gente fez isso. E aí, um dia chegou um lead de um cliente que ele vendia ingressos para os parques da Disney. E aí, a empresa tinha acabado de abrir. E me chamou a atenção o volume de faturamento, como cresceu rápido, né? Cara, assim, coisa de 6 meses ele faturava 12 milhões por mês. Uma empresa tinha acabado de começar. 12 milhões por mês. Cacete. Aí eu falei, não, preciso conhecer esse cara, preciso saber o que ele tá fazendo. Aí conheci ele, e um cara super gente boa, gostou da gente também. Legal. E aí ele falou, cara, eu vou ajudar vocês também nesse processo. Então isso foi uma coisa que alavancou bastante a gente. A primeira coisa que a gente fez, a primeira mudança foi tirar esse filtro aí. Quando a gente tirou esse filtro de horário comercial, o volume de leads aumentou muito. A gente percebeu que o maior volume vinha de madrugada, vinha final de semana, que em tese quando o cara tem tempo para parar para mandar o formulário. Durante o horário comercial ele tá na operação dele. Isso. E ele também tinha uma estrutura de atendimento comercial, de um primeiro atendimento, 24 horas. Ele tinha uma equipe que trabalhava 24/7. Então, quando alguém entrava em contato com a gente no sábado, 2 horas da manhã, a gente tinha alguém, um pré-vendedor fazia a qualificação na hora. E aí isso surpreendia muito o lead ali, né? Então a gente conseguiu, nessa época, ter um volume bem grande. Então a gente fazia ali de 2 a 3 reuniões por dia. Cara, é muito alto esse volume para uma contabilidade, né, velho? Mas foi um período assim de 1 ano ali. E aí, claro, de 2 a 3 reuniões por dia, tô falando de 40 a 60 reuniões por mês, começou a vir bastante cliente. Mas a taxa de conversão já era bem menor, né? Assim, Que seja 20%, a gente tá falando de 10 novos. Não, mas a gente cresceu nesse ano. Cara, a gente saiu de, sei lá, dessas 15, 20 pessoas aí, numa janela de 2 anos, a gente já tinha mais de 100 funcionários já. Mais de 100 funcionários, foi é loucura, caos, né? Em 2 anos. Imagina você aí, 2 anos, ter que contratar... Porque assim, a gente fala o seguinte, o cara aumentou 80 funcionários. Não. Pra chegar em 100, você contrata 200 quase pra ficar com 100. Exato. Porque nem todo mundo vai se fixar, né? Chegou um momento que a gente falou, cara, a gente vai ter que parar. Assim, a gente tava ficando doente. Eu tive vários problemas de ansiedade na época. Mesmo, cara. De crise de ir pro hospital e tal. Meu irmão também. Assim, todo mundo ultra sobrecarregado. A tal da dor do crescimento. Porque é muito problema operacional, você não consegue escalar a operação como a gente conseguia escalar a venda. O que você recomenda para quem tá a fim de jogar esse jogo de crescimento? Talvez, o que você poderia ter feito para doer menos? Doeria igual. Ou não tem como passar por um processo como esse sem... cara, não tem jeito, alguma coisa você vai carregar. Mas o que talvez olhando para trás hoje você fala, puta, se eu tivesse feito assim, talvez seria menos dolorido? Hoje olhando para trás... É muito fácil falar que, eu teria estruturado melhor a minha operação, mas assim, é difícil você investir na operação antes de ter o cliente, né? Então, o cliente é o financiador, né? Exato. Então, assim, eu passei por esse processo depois na Getax e foi a mesma coisa, né? Então, assim, eu já tinha a experiência da Contijet e acabei passando de novo pela mesma coisa. Então, às vezes a gente vê de fora, né, uma empresa crescendo muito e a gente acha isso muito legal e tal, mas a gente não vê esses problemas, né? Assim, crescer realmente não tem jeito, cara, dói. E assim, a operação fica desgastada, o cliente acaba sofrendo impacto ali muitas vezes e esse foi um período bem complicado. A gente chegou e falou, cara, não, vamos parar. Vamos parar, porque senão vai colapsar a operação aqui, porque a gente estava num ritmo muito acelerado mesmo. E qual foi o momento que isso se corrigiu, se estabilizou e por que isso aconteceu? Então, a gente simplesmente parou. A gente parou prospectar. Os anúncios, tudo. O que começou a chegar era tudo só orgânico ali. Resquício que vinha e as indicações que a gente recebia. E a gente começou a estruturar toda a operação, porque assim, o time foi crescendo. E a gente estava tão focado em crescimento que a gente acabava não conseguindo organizar a operação. Então, você tinha times, por exemplo, o time do fiscal já estava com 30, 35 pessoas e não estava estruturado, tipo, com gerentes, com coordenadores. Estava um negócio meio... Eu cuidava das 35 pessoas direto,
sabe, não tinha uma segmentação de intermediários, né? clientes para tentar atender melhor, não. E a gente atendia todo o segmento, né? Então, desde transportadora, indústria, serviço, comércio, não importa, tava tudo ali sendo atendido no mesmo, como se fosse uma coisa só. Então, a gente parou e foi organizando isso. Então, começamos a montar essa estrutura de gerentes, né? Ajustar todo esse operacional. E aí foi aí onde também a gente começou a olhar muito para automação, que aí é onde entra o início da Getax, né? Legal. A gente falou, cara, tinha muito processo repetitivo ali, manual. Eu tinha esse skill de tecnologia, então isso passou durante esses 2, 3 anos de crescimento, essa parte que era o meu core ali, né, digamos assim, acabou nem sendo usado. A gente só usamos para fazer o site e depois foi o que a parte de marketing ali, básica do básico que eu conhecia para dar o pontapé inicial, mas... Cara, muito legal. Eu acho isso que você tá falando. Eu vivo um pouco disso, né, na Unflag, porque a gente, de certa maneira, também cresce numa velocidade relativamente rápida, mais ou menos 40%, 50% ao ano. Então, é uma empresa de 5 anos, mas com 60 pessoas, já contratei bastante gente, já teve bastante cliente, enfim, todo mês, assim, é um desafio muito grande. Então, eu consigo entender o que você está falando. Acho que vocês viveram um espaço curto de tempo mais isso, então deve ter sido mais caótico, mas eu consigo entender muito bem o que você está falando. Ao mesmo tempo, para mim, olhando para trás, sempre foi isso que me motivou muito, sempre quis esse crescimento, sempre quis passar por esse processo. Isso é uma coisa que me levou para adiante, né? Hoje em dia eu já penso que eu consigo entender melhor aquele cara que quer mais controlar a margem, quer mais seguir mais devagar. Hoje eu consigo entender ele melhor, mas eu nunca consegui entender essa galera que quer tá mais, enfim, de cadenciar o crescimento. Para mim sempre teve que ser uma coisa muito rápida, eu sempre gostei dessa ideia. Hoje já consigo entender melhor justamente por causa dos efeitos colaterais. Sim. Uma coisa só que eu quero aproveitar que você trouxe para trazer um disclaimer, né, um parênteses aqui para a turma, que é muito legal a gente compartilhar, porque eu vejo que isso é uma coisa que se perde muito na cabeça dos empresários contábeis. Quando vocês começaram, mais ou menos 2013 e tal, o nível de concorrência em Google Ads era muito baixo. E aí, hoje a gente tem um cenário totalmente diferente. E é muito interessante a gente colocar isso, né? Porque senão a gente pode, às vezes, trazer para o presente uma coisa 13 anos depois, a gente traz isso como se fosse o melhor caminho, né? E não estou dizendo que nem que não é e nem que é. Só estou dizendo que hoje é bem diferente, entendeu? Sim. Então, você tem um nível de competição muito alto. Teoricamente, o Google Ads, ele funciona assim, né? Eu estou vendendo espaço para você aparecer em uma pesquisa. Então, quando eu estou pesquisando por contabilidade, o nível de intenção é alto. Né? Então, o escritório de contabilidade na Barra Funda, que antes vocês ficaram durante muito tempo e estão, né? É alto o nível de intenção. Então, eu estou indo para buscar uma cotação, um orçamento. Sim. Né? O problema é o seguinte, se eu tenho 2 ou 10 escritórios anunciando nessa região, eu tenho 1 de 10 chances de aparecer. O problema é quando eu tenho milhares, que é o caso nosso hoje, milhares ou, sei lá, muitos milhares. Então, a minha chance vai reduzindo. Sim. Então, vocês pegaram um momento muito bom, né? E aí fazendo um paralelo, né? Por que eu acho que redes sociais hoje está muito em alta? Porque redes sociais se baseia não tanto em quantas pessoas estão anunciando, mas na oferta e no nicho. Sim. Então, você aparece para um cara que não esteja pesquisando. Se você conseguir trazer uma oferta forte, ele desperta o interesse e se cadastra, né? Então, é até engraçado olhar como o marketing mudou, né? Nesse sentido de geração de demanda de lá para cá. É fácil entender. Mas pra quem tá de fora, às vezes fala, Gustavo conseguiu vender muito pela Contingente no Google, então eu só vou botar no Google porque é isso que dá certo. E não tô dizendo que não dê, só que assim, a realidade é outra, né? Conta um pouco desse paralelo. E se você fosse começar hoje, como você acha que você começaria o marketing da Contingente se fosse um momento dia 1, né? Então, é até interessante você falar isso, porque depois que a gente organizou a operação, a gente falou, beleza, vamos voltar a crescer 3 anos depois. Uhum. E já não foi a mesma coisa. Já não foi a mesma coisa. Aí já a concorrência já era muito maior. Em 2013, praticamente os escritórios eram poucos que tinham um site bem estruturado, né, pra você ter uma ideia. Então, em questão de 4 anos, evoluiu muito o mercado, né? Sim. Então, o pessoal começou a ver que a internet já era um canal que realmente funcionava. Então, assim, hoje, se eu fosse começar um escritório de contabilidade agora, a primeira coisa que eu faria era, provavelmente eu teria um escritório nichado. Legal, isso aí seria bacana, hein? Eu já começaria com o escritório nichado. Doeria menos no processo de crescimento. Sim. Falo até pela Getax, né? Hoje a Getax ela tá no mercado nichado, então é muito mais fácil você pensar em estratégias de marketing e tudo mais. Você simplifica, né? Sua persona fica mais
Você consegue trabalhar melhor, você tem um foco maior ali naquele nicho. Então, eu já começaria nichado, eu já pensaria em algum diferencial para esse nicho. Top. E, cara, Instagram, faria conteúdo. Acho que eu ia para essa linha, ia tentar criar uma autoridade ali nesse nicho, né? Ia tentar buscar, sei lá, influenciadores desse nicho para me conectar com eles. Enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Muito bom, cara, muito bom, uma boa visão. Eu acho que é o que eu faria também, se eu pudesse iniciar um negócio hoje, que foi o que eu fiz, inclusive. Sim. Comecei segmentado, depois procurei trazer essa autoridade para a marca e tentar criar esse efeito associativo e gerando diferenciais que outras agências talvez não entregariam para o contador da forma que a gente entrega. Então é exatamente o playbook. Eu acho que esse é um caminho... Eu acho que o momento atual ele pede por isso, justamente porque já tem muita concorrência generalista. Então você vai aqui para tentar encontrar um espaço de percorrer melhor. E na maior parte das vezes funciona. Sim, e eu acho que um ponto importante, eu falo muito isso, converso com os contadores, quando eu falo isso, o cara fala, pô, mas eu tenho medo de nichar, e o pessoal acha que é 880, né? Tipo, o fato de você nichar, vamos supor, eu vou nichar para escritório de advocacia, por exemplo. Aí um médico me procura. Eu posso atender o cara. Claro. Eu não vou direcionar meus esforços em captar outros tipos de cliente, mas se chegar uma empresa de comércio até mim, nada impede de eu... É impressionante, né? Como fica esse estigma, né? Que nichei, abri... eu fechei portas, exato. Então, isso não faz sentido. Hoje, por exemplo, a gente é nichado para contabilidade, mas a gente atende empresas. Na Getac tem clientes que são empresas. Mas a gente não vai atrás, eles vêm atrás da gente. Aí a gente atende. Pois é o da porta para dentro, né? Atenção você que é ouvinte do Mooncast, eu tenho um convite especial para você. Eu estou reunindo as mentes mais brilhantes do mercado de contabilidade, especialmente aqueles que são ouvintes assíduos do Mooncast, aqueles que estão toda semana acompanhando cada episódio que a gente lança aqui. Eu estou montando uma comunidade no WhatsApp, onde a gente disponibiliza um resumo do podcast da semana. Esse resumo ele é praticamente uma apostila para você estudar e compartilhar com o seu time aí. Isso tudo é de graça, tá? Por lá também a gente discute temas como inteligência artificial, marketing, vendas e processos para contadores, mercado contábil em geral. Contudo, eu só quero que você entre se você de fato é uma pessoa que acompanha o Mooncast toda semana, porque a gente vai discutir coisas técnicas e profundas lá dentro. Se você quiser participar, o convite para você é gratuito. Você se cadastra aqui no QR Code na tela ou clica no link da descrição e faça parte desse movimento de pessoas que estão interessadas em transformar o mercado contábil num mercado mais profissional e sofisticado a cada dia. Eu te vejo na comunidade do Mooncast. E isso é legal de trazer mesmo. Cara, muito bom, velho. Então, só aqui eu acho que já dá para ter várias ideias. Eu gosto disso, né? Eu vou perguntando, você vai trazendo aquilo que você faria, o que fez e no final, esse conhecimento prático de verdade, às vezes tem muito contador que paga curso e não tem acesso, às vezes, a uma informação como essa, né? Sim. Então, eu acho que aqui a gente está aqui para esse tipo de discussão. Então, ficou bem bacana essa parte aqui, Gustavo. Aí, beleza, vamos migrar um pouquinho, vamos entrar agora em Getax, né? E aí, eu tenho muitas dúvidas para perguntar para você, porque eu sou um cara que eu sou muito entusiasta dessa vibe da tecnologia. Sabe que eu tenho um sonho particular meu? Eu tenho muita vontade de ir pro Vale do Silício, de conhecer, de visitar, de fazer um curso, talvez, no exterior. Eu viajo nisso, sabe? Eu gosto desse mood de startup. Assisti uma série do HBO chamada Silicon Valley, não sei se tu já viu. Já vi. Então eu assisti. Então eu gosto, eu acho muito legal. Tem um filme lá do Mark Zuckerberg, a rede social, tudo isso, acho legal. Acho muito legal. Porra, se eu tivesse a opção e eu trabalho para isso, para buscar aproximar a Moonflag mais de tecnologia e menos de serviço, eu o faria. Só que eu tenho as minhas expectativas do que é o serviço diferente do que é a tecnologia. Certo. Quando você me fala, pô, mas cara, calma aí, eu tô crescendo em Getax e doeu também nesse sentido de pessoas tal. Aí na minha cabeça eu já falo, cara, mas deveria doer menos, porque é software, não é serviço. E eu sei que eu não tô sozinho nessa. Muitos contadores estão aqui, eles olham para você e falam, mas você consegue fazer isso porque você é tecnologia. Mas é porque é tecnologia, E assim, por mais que eu tô falando isso, que a gente tem esse sentimento, que a grama do vizinho é mais verde, no final todo negócio em algum momento vira um negócio de pessoas. Sim. Não tem pra onde correr. Me conta, cara, o que é, a pergunta que vale $1 milhão, né? O que é mais fácil fazer na tecnologia, que é mais difícil na contabilidade? E ao contrário também, o que você sofre hoje que na contabilidade você não sofria? Em termos de empresário e em termos de negócio. Tá, vamos lá. Acho que na tecnologia, obviamente, a operação em si é mais fácil de escalar. Tá. Ela naturalmente ela é escalável, né? É um software, então não importa se tem uma pessoa usando, se tem 1000 pessoas usando, é mais fácil de escalar, né? Você vai escalar a infraestrutura, você não vai escalar pessoas ali diretamente.
Mas o problema é que ninguém nasce conhecendo o Getax e sabendo usar ele, né? Então, à medida que você vai aumentando o volume de clientes que você vende no mês, você precisa ter uma estrutura para fazer o onboarding desses clientes. E aí, como o software naturalmente você consegue vender um volume maior do que um serviço contábil, por exemplo, aí só muda a escala, mas é proporcionalmente igual, né? Então, se a gente vende 300 contratos por mês, é muito difícil fazer um onboarding de 300 clientes no mês, né? Então, acontece de tudo que você imaginar. Cara, 300 clientes você vai ter de tudo. E são perfis de escritórios totalmente diferentes. Pessoas diferentes. Totalmente diferentes. Pessoas diferentes, com expectativas diferentes. E o nosso software é um software muito técnico, né? Então, por exemplo, o contador, ele deve imaginar, a gente sempre acha que o nosso mercado é mais difícil, né? Porque tem as nossas particularidades. Mas todo mercado tem suas particularidades e hoje eu converso com muitos empresários de outros segmentos e todo mundo tem essa impressão de que no seu mercado não dá para fazer aquilo porque é mais difícil. Uhum. Mas a conclusão que eu chego é que são iguais, né? Todos têm suas dificuldades. E o contador, a gente ouve muito ele falando que a mão de obra é muito difícil de contratar, né? O cara com conhecimento do fiscal ali, de folha, é muito complexo. Então a gente sofre com isso também, porque o nosso produto é um produto técnico. Então eu não posso contratar um cara para fazer o onboarding se ele não teve experiência em escritório de contabilidade. Hoje todo mundo que trabalha na área de onboarding da Getax já trabalhou no fiscal de algum escritório. Então é muito difícil contratar esse perfil de pessoa. Uhum. E à medida que o volume... É difícil contratar e é difícil manter também. Você precisa convencer o cara a fazer uma transição de carreira. Às vezes o cara vai e ele não se adapta, ele quer voltar para a rotina de um escritório, de uma empresa, da área fiscal de uma empresa. Então a gente também sofre com isso, né? Então assim, cara, a operação... onde a gente lida com o cliente é no momento inicial. E é onde geralmente acontecem os problemas ali, né, do crescimento. Porque você fazia um onboarding de 20 clientes por mês, é uma coisa. De repente, 300, aí a agenda começa a ficar muito longe. O cara compra o sistema e passou 30 dias e ele ainda não teve um primeiro treinamento. Aí já é frustração. Aí já começa. E assim, tudo é proporcional. Você vende muito e se você não está estruturado, o nível de reclamações aumenta. E aí você fala, cara... vira um caos, a operação vira um caos e aí você volta a viver todo aquele problema. Só que numa proporção gigante. Acredita que agora, entrando um pouco nessa pauta de tecnologia, né? Eu vi até um artigo, né, do Sequoia lá, que é um fundo de investimento, né, que ele fala que o serviço é o novo software. Você acredita que em algum momento vai ser possível uma empresa de contabilidade nos padrões da Contingente botar, se ela tinha acertado muito na estratégia de distribuição dela botar 100, 200, 300 clientes para dentro, você acha que isso vai se tornar possível a partir do avanço tecnológico nas empresas de serviço? Eu acredito. Você acredita nisso? Eu acredito, principalmente com essa tendência de simplificação também da operação do escritório, né? Com a reforma e tudo mais, tudo tende a simplificar, né? Então, por exemplo, se a gente comparar com outros mercados que já tem um sistema tributário mais simplificado, você vê que hoje tem softwares que praticamente fazem toda a operação de contabilidade das empresas, né? Então, eu acho que isso é uma tendência aqui para o Brasil. Me diz uma coisa, aproveitando, né, que a gente está falando sobre isso. Dentro dessa tendência, vamos imaginar que você esteja certo, que isso realmente aconteça. Assim como no mercado de tecnologia não vai ter milhares de Getax, porque não tem espaço, porque afinal de contas, se você consegue absorver tanto assim, não tem por que ter centenas ou milhares de soluções como a sua. Me parece que no mercado contábil essa mesma proporção, talvez diferente, mas aconteceria também. Tá entendendo onde estou querendo chegar? De ter mais contabilidades? Não, ao contrário, de ter menos. Porque sim, não há necessidade. Perfeito. Se eu tenho uma contabilidade que consegue absorver 300 clientes no mês, vamos botar numa proporção gigantesca, perfeito, eu não tenho por que ter 30 contabilidades absorvendo 10. Vai enxugar esse mercado, não vai? Para mim, a minha visão é que vai ter uma consolidação. Aliás, já está tendo, eu acho. Se você parar para pensar, se você analisar 3, 5 anos atrás, não se falava em M&A no mercado contábil. Isso era uma coisa que, cara, pontualmente você via um outro escritório mais bem estruturado. Hoje não. Hoje, cara, você vê vários fundos americanos aí com teses de consolidação aqui no Brasil, de contabilidade. Quem que deveria estar pensando em vender
E quem que deveria estar pensando em comprar? Se você pudesse ajudar a nossa audiência aqui para o cara saber se ele vende ou se ele compra escritórios. Eu acho que aquele escritório que já está bem estruturado, né, que conseguiu ter, que tem essa visão, que acredita nisso, ele deveria estar comprando, né? Porque a tendência é que o custo operacional ele seja reduzido. Eu acredito que depois da reforma, depois da transição, durante a transição vai ser um caos. Acho que o custo operacional vai aumentar e vai ser um desafio. Mas depois eu acredito que vai simplificar, né? E isso vai fazer o custo operacional reduzir. Então, vai ser um momento bom de compra de escritórios durante esse período, porque as pessoas vão estar no meio do caos, né? Os custos aumentando, acho que vai ser muito difícil conseguir repassar tudo isso para os clientes. Uhum. E então, assim, quem está bem estruturado tem que ver isso como uma oportunidade. O que é o bem estruturado para você, do seu ponto de vista? Eu acho que é um escritório que, primeiro de tudo, né? Quem acredita nessa tese, quem acredita que vai haver uma consolidação e de que o custo operacional e a operação vai simplificar pós-reforma. E um escritório que já tenha, acho que já tem um porte ali, já tenha, enfim, capital para fazer aquisições, enfim. Acho que seria isso. Uhum. Já tem tecnologia, né? Ou já investe em tecnologia que já tem essa visão mais voltada para... A gente pode fazer um recorte hoje do mercado e dizer quem é que está dentro dos padrões aceitáveis e quem está fora? Tipo assim, puta, o escritório que está hoje fora dos padrões aceitáveis, eu entendo o que é padrão aceitável, né? É difícil você botar uma regra geral que bote todo mundo num único balaio. Mas vamos imaginar um cenário ideal, futuro, que você, Dalisa e muitos outros, versus o cenário real da contabilidade atual. Aí quando você olha e fala, esse escritório aqui desse jeito aqui, ele não vai conseguir se encaixar nesse futuro daqui a 5, 10 anos que eu estou visualizando. Quem é esse escritório que não consegue se encaixar? É o cara que está atendendo clientes de uma forma manual? É o cara que não tem ainda um RP e não está automatizando tarefas? Mas qual é o nível de automatização? Porque a gente pode ir do alfinete ao foguete nesse sentido, né? De coisas mais simples a coisas mais complexas. Queria que você tentasse chegar a pensar um pouco mais, só pra gente fazer esse exercício. Não tem certo ou errado, é claro, mas é a sua visão mesmo. Cara, vamos lá. É difícil falar isso, né? Mas eu acho que se a gente for falar... Deixa eu pensar aqui. Hoje, por incrível que pareça, tá? Mas assim, hoje ainda existem muitos escritórios que, cara, eles operam do mesmo jeito que eles operavam em 2010. Total. Tá? Eu mesmo, eu visito bastante escritório e há pouco tempo atrás, no ano passado, eu fui no escritório que, cara, o cara tinha um arquivo com as caixas, ele tinha um malotezinho que o motoboy ia entregar o imposto ali pro cliente, uma coisa que quando eu comecei lá atrás como office boy lá, que eu ia ajudar meu pai no escritório, era assim. Então, esse cara já tá fora, né? Não é nem que vai ficar. E aí a gente tem os outros níveis, a gente tem aqueles contadores que investem, que compram bastante sistemas, investem em sistemas, em tecnologia, né? Pois já um passo à frente. A gente tem aqueles escritórios que começam a ter tecnologia própria. Então, esses escritórios já estão um passo à frente, né? A tecnologia própria coloca ele à frente. Acaba colocando, né? Por que você acredita nisso? Porque, por exemplo, quando você vai recorrer é um trade-off isso, né? Você vai recorrer a sistemas de mercado, o custo é muito mais baixo, você não tem trabalho. Total. Só que o sistema ele não foi feito para você, né? Ele não vai atender 100% às suas necessidades. Às vezes você precisa de uma customização, você precisa de alguma coisa específica. Você vai ter que entender que ele tem que atender ao mercado, não a uma particularidade do seu negócio. E escritórios que têm tecnologia própria, não sei, eu quero compartilhar uma visão com você, ver o que você acha, né? Porque eu tenho algumas convicções sobre tecnologia. Cara, eu não investi até hoje. Acho que agora que tá muito fácil, a gente começou a fazer alguma coisa de tecnologia na Moonflag, mais vibe code e tal, umas coisas mais proprietárias. Eu sempre fui adepto, pra mim na minha cabeça, olha o que eu vou falar pra você aqui é um pouco contra-intuitivo, eu tendo você como meu convidado. Mas enfim, você vai me entender. Na minha cabeça a tecnologia não muda o jogo
nesse formato. Se eu fizer um CRM para mim, versus eu usar um de mercado e pagar R$70 por mês, 80, 50, 150, 200, como você falou, eu vou gastar não só tempo, não só recurso, mas espaço mental na minha cabeça, que é intangível. Quanto que o meu tempo dedicado para desenvolver um CRM, dedicado para desenvolver o meu negócio, pode me botar à frente versus o que um CRM meu vai me fazer? Vai me ganhar quanto tempo? Ele vai mandar o contrato para o cliente automático. Vai criar uma pasta. Porra, cara, mas e se eu contratar uma pessoa que... Eu tô sendo o extremo, tá? Sim. Eu contrato uma pessoa que custa R$2.000 por mês que vai fazer isso. E não é automatizado. Não é. Mas é R$2.000 por mês, aí não vai mudar o jogo da minha empresa. E quanto que é automatizar isso? Eu vou gastar muito tempo pra automatizar isso, gastar dinheiro, recurso e tal. Bom, não vai mudar o meu jogo necessariamente. Agora, um novo produto, uma solução que engaje o meu cliente, uma qualidade melhor de entrega, tudo isso muda o meu jogo. Então, eu nunca vou achar que eu ter a tecnologia proprietária é o caminho, a não ser que ela passe a atuar no meu core, né, no meu core business, de uma maneira muito substancial e realmente, como a galera gosta de chamar no mercado de tecnologia, o upside, né, o ganho é muito grande. Aí ele é um ganho que ele vai envolver vários fatores que não apenas ganhar alguns minutos. Não estou dizendo que ganhar minutos não é importante. Sim. E ele tem que ser considerado. Só que assim, se eu posso ganhar alguns minutos com a Getax, por que eu vou desenvolver o meu Getax? Cara, na minha cabeça, dificilmente essa conta fecha. É muito improvável eu olhar para um cenário e falar, valeu a pena você fazer interno. Mas da maior parte, quando eu converso com o cara, falando, eu tô fazendo interno o meu sistema de atendimento. Aí eu, cara, beleza, mas por quê? É porque eu não gosto desse. Aí fica muito assim, por que você não gosta? É porque a interface dele é meio feia. Foda-se, cara, desculpa, mas interface é feia, você vai dedicar maior tempo, maior grama, energia, porque você não gostou do botão aqui que é vermelho? Para, né, cara? Pelo amor de Deus, vamos adaptar o processo. Eu sempre adaptei o processo à ferramenta e, cara, não perdi tempo com isso. Perdi tempo vendendo. Aí esse mesmo cara que tá desenvolvendo um sistema não tem às vezes um SDR sabe? Então é um desequilíbrio que existe aí, que eu acho que a gente vai muito naquela linha do que eu gosto, do que eu quero e não do que o negócio precisa. Mas aí, deixa eu esclarecer um pouco melhor o que eu quero dizer com ter tecnologia própria. A ideia não é reinventar a roda. Sim. Né? Tipo assim, então o movimento que eu vejo dos escritórios que têm áreas de tecnologia interna, o que eles fazem? Eu não vou desenvolver um gestor de tarefas. Eu pego um de mercado e eu conecto na minha solução. Legal. Aí eu tenho um buscador de notas lá. Eu não vou desenvolver um outro Getax. Eu integro com o Getax. Só que aí, o que começa a acontecer? Num escritório que não tem uma área de tecnologia, não investe nisso, ele tem as ferramentas ali soltas. Legal. E aí fica aquela coisa, ele vai ter que gerenciar isso sem tecnologia. As pessoas vão ter que ir gerenciando isso. E aí troca time, tem que treinar todo mundo, um monte de sistema, entra um cliente novo, cadastra um monte de ferramentas. É uma dor do mercado. Isso ok. E aí legal, que você está trazendo ferramenta num outro contexto, né? Não é o cara criar necessariamente a ferramenta, mas de otimizar. E aí o que ele faz? Quando ele tem internamente um orquestrador de todas essas ferramentas que já tem, e ele cria as coisas que o mercado não oferece, que gera valor para o negócio dele. Não, por exemplo, não... No exemplo que você deu, um CRM, se isso aqui não vai gerar valor, não faz sentido fazer. Mas às vezes ele tem uma rotina ali que ele consegue gerar um relatório que é um diferencial para o cliente dele, que nenhuma ferramenta faz. Aí ele já está com isso tudo conectado. E aí, às vezes, a fonte de dados para extrair esse relatório está em outras ferramentas de mercado. Só que ele tem tudo isso conectado, de repente até com o RP dele, entendeu? Então ele consegue, por exemplo, fazer um sistema de atendimento ali, um chatbot que vai se conectar com o banco de dados do RP dele para tirar dúvidas, alguma coisa do tipo. Ele começa a ter um mar de possibilidades ali. E isso passa a ser um diferencial competitivo grande para ele. Entendeu? Total, concordo. Para mim, isso daqui que você falou faz muito sentido. Mas... às vezes, não sei se é exatamente o que a maior parte das pessoas tem em mente quando pensa em ter uma área de tecnologia interna. Às vezes o cara quer fazer um concorrente, fazer um sistema que já existe, aí é perder tempo, né? Porque é o que eu vejo. Tipo assim, eu criei o meu sistema de gestão de tarefa, eu criei o meu sistema de atendimento, eu criei o meu sistema que busca notas, eu criei o meu sistema que concilia. Sabe, eu vejo mais isso do que isso que você acabou de falar. Que cara, eu pego isso, conecto com isso. É muito mais eu querer desenvolver uma solução. Por quê? Porque isso aqui... Ele dá um passo a mais do que o outro dá. Só que às vezes eu acho o esforço muito grande para dar só mais um passo. Agora, quando você coloca esse cara como orquestrador, que você chamou, né? Como a galera chama, né? Um stack, né? É um stack de ferramentas e eu
trabalho para otimizar melhor o uso das ferramentas. Isso é legal, hein, cara? Isso parece-me... Só que me parece também assim, uma coisa mais de processo quase do que de ferramenta. É processo primeiro, depois é automatização, né? Isso, e aí o que você vai desenvolver de fato mesmo ali como produto novo, interno, são as coisas que geram valor para você que nenhuma ferramenta te oferece. Mas isso tudo vai estar conectado com o que você já usa de mercado, tudo integrado ali. Sim, até para extrair o máximo, né? Porque eu acho que é uma das coisas que o mercado sofre é de subutilizar as ferramentas, né? Sim. Muito legal, cara. Isso daí é muito bom mesmo. E a gente tá fazendo isso na Moonflag. Tipo assim, é engraçado, né? A gente criou uma área, vou dar uma dica pra você. Se você quiser criar essa área aí dentro, mas, pô, dá um crédito aí, pelo menos comenta aqui pra me ajudar, vai. O que a gente fez? A gente tá chamando essa área de BizOps. BIZOps, que é Business Operations, basicamente, né? Que é isso. Cara, é tipo assim, hoje eu tenho o meu CRM, aí eu tenho uma oportunidade. Eu mando a proposta pelo CRM. Aí, quando o cara dá um aceite, aí eu dou o ganho. Aí, como é que funcionava esse fluxo? Presta bem atenção nisso. Eu dava o ganho, coletava uma série de informações do cliente, montava um e-mail de entrada e mandava para geral. Galera, acabamos de vender esse produto, esses são os dados do cliente. CPF, CNPJ, tal, endereço, tudo que ele comprou, links do Instagram, do site, tal, pasta, tal, um monte de coisa. Aí isso era feito manualmente. Uhum. Aí a gente agora pega essa informação de dentro do CRM, preenche tudo lá dentro, aí é que eu digo, a tecnologia não vai resolver a vida do meu jeito, vai ter que estar lá. Sim. Eu dou o ganho, aí esse e-mail foi automatizado, aí vai o rostinho do vendedor agora e tal. Usa lá In8N, todas essas paradas. Automatiza isso. Aí antes eu mandava o contrato. Como é que o contrato era mandado? Ia pro financeiro, o financeiro redigia o contrato. Aí a primeira parte que eu fiz foi automatizar usando minha ferramenta que assina contratos, que era criar um formulário. Então eu criei um formulário e as variáveis preenchiam o contrato. Aí agora eles estão automatizando de fato. Que é, eu dei o ganho no CRM, mando o e-mail, crio as tarefas no gestor de tarefas, mando o contrato pro cliente. Então, ou seja, eu estou automatizando essas etapas do onboard. Uhum. E aí eu não criei nenhuma ferramenta nova, eu só estou usando as ferramentas que eu estou usando e conectando elas. E aí eu concordo com você 100% que eu viro muito mais competitivo. Sim. Tem um escritório que eu estava conversando, não vou lembrar o nome do escritório agora, mas ele fez uma coisa muito legal e assim, não precisa de nada ultramoderno de tecnologia, mega investimento. Ele, com o N8N hoje, o cara fuça ali, ele consegue se virar. Ele transforma uma situação fiscal, que é um PDF que muitas vezes não é usado como algo que gera valor para o cliente, e ele fez um sisteminha ali que ele lê o PDF e aí ele entende o que é problema do escritório, o que é problema do cliente, e aí ele monta um documento bem legal para apresentar para o cliente ali com base na situação fiscal. Então, um exemplo de algo simples que ele fez internamente usando... Aí, por exemplo, ele não consegue extrair a situação fiscal diretamente, ele usa uma ferramenta de mercado para isso. Só que a partir dali ele começa a conectar com várias outras frentes. Se ele vê que tem uma pendência, ele já abre a tarefa no gestor de tarefa dele para fazer a entrega da declaração que estava atrasada ali, eventualmente. Então, a partir da informação que ele extrai de uma ferramenta de mercado, isso abre vários processos ali dentro do escritório de forma automática. E aí ele consegue ser muito mais otimizado, entendeu? Uhum. Cara, muito bacana, muito legal, velho. Eu adoro esse tipo de conversa um pouco mais profunda, porque eu acho que não tem muitos lugares que o cara consegue ter esse tipo de profundidade nesse assunto. Mas eu queria agora visualizar de novo o futuro, beleza? Tá. A gente tem esse cenário. Hoje são muitas ferramentas. Cara, meu ponto de vista, o contador hoje é extremamente assediado. Sim. Todo mundo quer acessar o contador de alguma maneira, viram uma importância que antes não viam, não sei. E aí, cara, ferramenta disso, ferramenta daquilo, ferramenta disso, ferramenta daquilo. E eu acho que os caras contratam, às vezes não conseguem implementar a ferramenta. E aí eu vejo que, cara, e aí na minha cabeça, às vezes eu não opino para não chatear uma pessoa, mas eu vou trocar uma ferramenta por outra. E muitas vezes vocês meia dúzia. Não sei se eu tô sendo simplista demais, Gustavo. Você é o cara certo para me responder, que você tem propriedade para falar sobre, que você já viveu os dois lados do cenário, né? Sim. O que a gente deveria priorizar na gestão da empresa contábil hoje para adequar melhor o escritório? O que eu vou resolver com ferramenta? O que eu vou resolver com processo? E aí eu quero primeiro falar aqui da ferramenta e depois a gente vai chegar na inteligência artificial. Porque tem muita coisa que é muito útil, mas também muita coisa que é viagem na maionese, mano. Eu queria tua dica para você, como se você fosse uma espécie de um conselheiro para milhares de escritórios contábeis hoje. Você está sentando no conselho da empresa contábil na área de tecnologia. Cara, como é que a gente a partir de agora escolhe ferramenta? Qual que é teu conselho pro contador em relação a isso? Pra gente tentar ajudar... Primeiro, isso é uma dor, você enxerga também isso?
Sim. Que às vezes o cara troca e vão e cancela, não sabe nem por que tá cancelando e não sabe nem por que tá contratando. Sim. E porque, na verdade, ele precisa resolver uma parte antes, que é processo, né? Sim. Eu acho que uma coisa que acontece muito ainda é o seguinte, o contador acaba terceirizando muito a decisão das ferramentas que o time vai usar com a operação. Isso tem um lado positivo, mas eu vejo também que tem um problema aí. Porque muitas vezes a pessoa vem de um outro escritório, ela está acostumada com aquela outra ferramenta e acaba sugerindo a troca de todo o stack de ferramentas ali simplesmente por uma comodidade de já conhecer ou de já estar usando essa ferramenta numa outra empresa, né? Então, eu acho que assim, as ferramentas, você vai trocar, vai ajudar numa coisa e outra coisa uma coisa que estava funcionando bem, você vai ganhar de um lado e vai perder do outro, né? Nenhuma ferramenta vai te atender por completo, né? Então, acho que o foco tem que ser muito mais em você buscar uma ferramenta que você tem que analisar essas questões, né? Vou te dar um exemplo. Isso é até uma estratégia nossa lá dentro da Getax, né? Hoje a gente tem numa plataforma várias soluções, porque a gente sabe que é uma dor você ter um monte de ferramenta, cada uma fazendo uma coisa específica. Então eu acredito, se eu estivesse na cadeira do contador e olhar e estivesse buscando montar um stack de ferramentas, eu ia procurar ter o mínimo possível de ferramentas. Então eu ia buscar ferramentas que me atendessem em mais frentes. Concordo. Eu ia nessa linha. Mas é isso, nenhuma ferramenta vai te atender 100%, então, eu acho que o foco não tem que estar na ferramenta em si. Acho que é muito mais o processo. Praticamente nenhum escritório usa tudo que a ferramenta tem para oferecer. Existe muita sobreposição de funcionalidades dentre as ferramentas. Às vezes você tem 4 ferramentas que fazem a mesma coisa, e aí você tem uma só por causa de uma coisinha específica. Então acho que... Às vezes não justifica. E sobre inteligência artificial, velho? O que você entende que é bullshit, que é besteira, que é desvio de atenção, e o que você entende que deveria ser o foco? Cara, vamos lá. Inteligência artificial é um assunto mais complexo. Mais complexo, né? Mas vamos lá. Porque tá no hype, né? Tá todo mundo falando de inteligência artificial. E se a gente for falar, superficialmente, né? Que, assim, eu vi até um gráfico interessante, que é assim, né? A gente fala, tá todo mundo falando de inteligência artificial. E esse gráfico, ele tinha um quadradinho com várias bolinhas, quadrado com várias bolinhas pequenininhas, e aí tinham 3 cores, bolinhas brancas, que era a maior parte, 95% ali. São pessoas que estão falando de inteligência artificial, aliás, que não estão falando. Então, assim, a maior parte das pessoas não se fala em inteligência artificial, por mais que a gente tenha essa percepção que tá todo mundo falando disso. Aí tinha um pouquinho de bolinhas verdes, que são pessoas que estão usando tá tendo algum tipo de contato com inteligência artificial, mas de forma muito superficial. Basicamente ali, IA conversacional, ChatGPT, coisa básica. E você tem uma bolinha só, vermelha, que são pessoas que de fato estão estudando, se aprofundando em inteligência artificial e conseguindo entender o que de fato, até onde a gente consegue chegar e o que de fato a gente consegue extrair de valor de IA. E isso falando de modo geral, tá? Não no segmento contábil. Então, imagina quando você faz um recorte de um segmento, né? Então, assim, eu acho que hoje a IA tem um potencial muito grande. O problema é que o conhecimento é muito escasso ainda. Por mais que o acesso à IA tá fácil, mas, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa mais complexa, você precisa de algo mais sofisticado. E aí, esse tipo de conhecimento para tirar do papel... aí já é mais escasso, né? Não é uma coisa simples. E para você ter mais assertividade com IA, você precisa de muito volume de dados, né? De testes e isso acho que ainda é o maior gargalo. O que a gente poderia descartar, assim, que talvez não faria sentido perder muito tempo pensando em IA e pensando em negócios do seu ponto de vista? A gente falou aqui de fazer ferramenta, fazer chover no molhado, fazer o que já existe de mercado. Podemos dizer que isso é uma das coisas para descartar? Eu descartaria. Eu tava tomando um café com um amigo meu, muito amigo, inclusive, esse sábado, aí a gente falando sobre gestão de tarefas, ele tem uma consultoria financeira. Como é que você tá fazendo? Então, botei no cloud para criar um gestor de tarefas. Eu falei, porra, mano. Eu acho que não é o tipo de coisa que a gente deveria estar perdendo tempo fazendo, né? Não. Eu acho que, assim, um caminho legal, eu acho que é uma tendência também,
é a gente... Hoje, por exemplo, essas ferramentas de até as mais acessíveis, elas não se restringem mais em ficar conversando com você, né? São os agentes, né? Isso, hoje eles são já agentes. operacionalizam, né? Isso é legal. E você consegue, de forma muito simplificada, já definir ali um escopo para um agente fazer. Então, acho que o caminho, acho que a forma mais fácil de você começar a implementar IA ali, principalmente para automação, é esse: é você começar a criar agentes ali que vão operacionalizar. Ao invés de você criar um sistema, você cria IAs para operacionalizar os sistemas que você já tem. Né? Então, você consegue, enfim, resolver vários problemas. Né? Você não precisa mais ficar treinando equipe para isso, você consegue reduzir custos, você consegue escalar a operação. Tá. A gente pode... Tô olhando aqui o tempo, a gente tá indo quase para uma reta final aqui, mas isso aqui acho que seria muito legal se a gente pudesse descer um pouquinho mais nesse assunto. Que você falou do agente. Beleza. Um agente é aquele que opera algo. Então não é só eu pergunto, ele responde. Ele faz uma tarefa necessariamente. Então quando eu falar de agente de IA, que é o que a gente está falando agora, o que o Gustavo acabou de falar, quer dizer que é um robozinho lá que faz uma determinada tarefa. Confere? Sim. Beleza. O que hoje eu poderia fazer? O que você tem feito de teste, se você pode compartilhar? Cara, que tipo de agente eu poderia testar para operar no escritório contábil ou em qualquer outra empresa? Cara, hoje em dia, tudo que uma pessoa faz num computador... Pode ser replicado? Um agente de IA pode fazer. Qual a forma mais fácil de eu replicar uma tarefa que alguém faz no computador? No momento atual, eu sei que isso muda cada dia, né? Surge amanhã uma nova. Mas hoje, eu não sei, tá? Então hoje, se eu quisesse falar o seguinte, essa pessoa, ela abre esse vídeo, ela assiste, dá o play, dá o pause. Eu quero que um agente faça isso repetidamente. O que eu deveria usar hoje? Qual o stack de ferramentas para eu usar? Cara, o próprio Cloud, ele lançou agora os agentes, né? Que você consegue instalar na sua máquina e ele consegue operacionalizar na máquina. Então você faz é bem parecido com os prompts que a gente já faz de conversação ou de, por exemplo, no ChatGPT já está muito comum isso, você fala assim, cota uma passagem de um avião para mim. Aí ele já usa seu navegador, ele navega nas páginas. Só que agora você consegue fazer isso para qualquer aplicação. Você pode criar um prompt para ele abrir seu RP contábil, acessar o módulo do fiscal e rodar uma operação, fazer uma apuração, executar uma apuração do imposto ali, salvar a guia e jogar para dentro de um outro sistema. Você coloca as credenciais, ele vai se logar. O cara consegue criar um agente para entrar no Getax, baixar as notas e importar no domínio, importar no RP, enfim. Aí ele consegue fazer isso, botar uma sequência e falar, você vai fazer isso para esse cliente, depois para esse, depois para esse. Isso, aí o ideal é você ter agentes especializados, né? Então, eu vou ter um agente que só faz isso. Porque quanto mais atribuições você determina para um agente, a chance dele alucinar é maior, né? Então, entendi. Cara, e isso sim é revolucionário pra caramba. Sim, então. E isso é uma coisa que já é acessível para qualquer um. Você faz uma conta na Anthropic lá, com uma licença de $100, lá você tem token suficiente para rodar praticamente o mês inteiro. Hein? Então, antes a gente dependia de RPA, um desenvolvedor fazer, e com a IA, isso não fica sensível. Por exemplo, você vai fazer um RPA para automatizar uma tarefa repetitiva, se muda o botão, ele quebra. Aí já precisa da manutenção. A IA, ela não é assim. É inteligente. Porque, se o botão mudou, mas, sei lá, ela consegue identificar que é aquele botão ainda, ela vai continuar funcionando, mesmo que aquele botão mude de lugar, por exemplo. Entendeu? Então, é muito mais poderoso. E, além disso, a gente também tem aplicações de... Por exemplo, hoje com IA você consegue reunir legislações de um assunto específico. Vamos falar aqui do ICMS. Você começa a reunir solução de consulta, toda a parte de legislação, você cria um RAG, né? Você cria uma base de conhecimento ali, e aí você monta você pode usar o próprio GPT, a parte de conversação, antes de você orientar o cliente, você usa isso como uma base de pesquisa. Existe alguma solução de consulta, ao invés de você ficar perdendo, às vezes você perde muito tempo pesquisando base legal para embasar uma resposta para um cliente, por exemplo. Você consegue fazer isso muito mais fácil com o IA hoje, né? Você reúne tudo isso, você busca nessa base, você cria uma base de conhecimento especializada em um determinado assunto, que depois dali você consegue
evoluir, criar a base de conhecimento com base no conteúdo que você tem e por aí vai. Hoje, se você depender, aí tudo vai depender do volume de dados que você tem, mas você consegue chegar até no nível de dar um agente de conversação para o seu cliente tirar dúvida ali, né? Aí é lógico, precisa testar bastante, né? E limitar bem o tipo de resposta, né? Tem que tomar muito cuidado também. Tem gente que começa a aventurar com IA. Eu estava vendo um caso recente que a pessoa, ele disponibilizou para o cliente da consultoria com IA. E aí o cliente pedia para ser ofendido. E aí ofendia. E aí ele usava isso contra a empresa. Entendeu? Então, assim, existe prompt injection, hoje tem que tomar bastante cuidado, né? Na hora de colocar alguma coisa em produção, tem que... O que é prompt injection? É tipo, às vezes, se você não coloca as proteções, o cara consegue, através de um prompt, acessar informações de outras empresas ou até executar alguma coisa que foge do escopo do seu acesso ali, entendeu? Acho que o lado sensível hoje da parada é esse, né? É o lado de compliance, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que não adianta... Porque a galera tá simplificando as coisas achando que vão botar um prompt lá, sai um sistema, ele tá pronto para eu mandar pro meu cliente. Não é assim, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? É muito fácil fazer algo ali interno, para uso interno e tal, mas para colocar algo em produção mesmo, tem que tomar cuidado porque envolvem várias outras frentes, né? E existe assim, cara, já tem toda uma engenharia de hacking voltada para IA, né? Uhum. Se você não souber como se proteger disso, é bem arriscado. Muito bom, cara, muito bom. Gustavo, a gente tá chegando, né, aqui no final da nossa conversa, mas, cara, eu acho que cumpriu bem o papel, cara. Eu acho que a gente conseguiu abordar temas muito sensíveis. E sinto até que a gente poderia falar muito mais tempo aqui. Sabe o que eu senti aqui? Que a gente poderia estar com o computador aberto aqui nesse momento e falando, ó, cara, você faz o agente clicando aqui, fazendo assim. Sabe, eu não sei, a sensação que eu tenho aqui, isso é legal. Sim. Entendeu? Isso é bacana da gente tratar e botar realmente uma dor na ferida no bom sentido. Do tipo, cara, cuidado, é um assunto que é muito hypado, mas tem um monte de distração. Tem coisas que a gente tem que focar, tem coisas que não. E é isso, né? Quando você fala de agente, cara, eu queria ver o Gustavo mostrando pra gente como é que isso poderia ser feito dentro de uma realidade de um escritório contábil. Se você se sentiu que isso poderia também ter sido feito aqui, cara, comenta aqui. Quem sabe a gente não pode fazer uma loucura aí pra frente, fazer um corujão aqui de vou botar aqui uns Gustavo, que é uma referência no assunto, mas outros 3 caras e a gente botar aí milhares de contadores assistindo ao vivo. A gente fazer uma parada como essa seria do caralho, né? Seria muito legal. Com certeza. Uma boa ideia. Gustavo, quem quer continuar tendo acesso a você, no sentido de saber mais seus pontos de vista, conhecer mais Getax, por onde pode ter acesso a vocês atualmente? Vamos lá, eu tenho um Instagram, Gustavo Getax, Getax J-E-T-T-A-X, com 2 T's ali. E, inclusive, eu tenho começado a gravar conteúdo sobre vendas, marketing para escritórios, também contando um pouco da minha trajetória, um pouco do que a gente vem fazendo na Getax, e também a gente fala bastante dessa parte de tecnologia, de IA. Então, acho que é um canal legal para acompanhar. Show, muito show. Quantos clientes hoje Getax tem? Quantos escritórios contábeis? Hoje a gente, aproximadamente 6 mil escritórios. Ou seja, mais de 6 mil escritórios contábeis, uma marca forte, uma marca muito relevante e referência. E se você quiser, né, se tornar cliente, conhecer soluções Getax, vou deixar os links aqui abaixo também. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela contribuição, obrigado pela conversa. Você do outro lado aí, para eu saber que você chegou até o final desse episódio aqui, comenta a gente aqui embaixo. Isso é um segredo nosso, sei que você chegou até o final, se você comentar a gente. E eu acho que essa é a palavra que resume bem aqui. Talvez a gente tenha que olhar mais pra gente e menos pra IA no geral, né? Sim. É isso? Exatamente. É isso aí. Recado final aí pra turma. O recado é isso. Acho que acho que o principal aqui de tudo que a gente falou é assim, não ter medo da dor do crescimento, né? Não querer se organizar muito antes de começar a fazer as coisas para buscar o crescimento. Acho que faz parte do processo, né? Tem que passar por isso. E é isso. Mas a recompensa vale a pena. Acho que esse é o recado final ali. Para quem está buscando crescimento, tem esse momento difícil, mas depois vale a pena. Não me arrependo aí de nenhuma dessas jornadas aí que eu passei. Dessas crises, dessas idas ao hospital. Exato. Muito obrigado, cara. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. A você que ficou com a gente até aqui, um grande abraço. A gente se vê na próxima quarta. Deixe seu like, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda. Esse é aquele tipo de conversa que é bacana você pegar o link, compartilhar com seus sócios, com a sua liderança, porque aqui a gente está falando de um nível um pouco mais estratégico. Então você que é dono de escritório não pode deixar de compartilhar com seus sócios esse tipo de conversa aqui e ver dentro disso que nós falamos o que você pode aplicar aí dentro da sua empresa, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima.
Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast. Porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.